Bem-vindos a mais um vídeo teórico da playlist de filosofia. Nos vídeos anteriores, como o vídeo Racionalismo Naturalista, eu expliquei a minha posição epistemológica, que é me basear na razão, me basear em dedução lógica e ainda assim em princípios fundamentais naturalistas. E no vídeo Provando a Evolução por Seleção Natural, eu expliquei a estrutura lógica, a estrutura básica da seleção natural, partir de alguns princípios como a entropia, para deduzir que a seleção natural é uma tendência natural e universal e tende a acontecer a seleção natural. Neste vídeo, então, eu vou falar sobre o comportamento de organismos, comportamento natural que surge pela seleção natural naturalmente. Vou apresentar uma teoria também de como organismos se comportam, de como qualquer estrutura que surge pela seleção natural tende a se comportar naturalmente. E como a gente vai ver, isso permite a identificação de um telos natural, ou seja, de uma finalidade natural, aquilo para que o comportamento acontece, o que permite uma teleologia naturalista, ou seja, um estudo do telos, um estudo da finalidade naturalista. E por que isso é importante e extremamente importante? Uma teoria naturalista do comportamento, ela é extremamente importante porque ela serve como base para uma praxeologia naturalista, ou seja, para uma teoria da ação humana naturalista. Praxeologia, como apresentada por Mises, ele não fez essa fundamentação naturalista. Então essa é a minha proposta aqui. É apresentar uma teoria naturalista do comportamento em geral, que se aplica a não apenas organismos primitivos, não apenas a animais, não apenas ao ser humano, à ação humana, mas também ao comportamento de mercados, o comportamento da sociedade, o comportamento de culturas, o comportamento de redes também, de redes, por exemplo, o comportamento da internet, e o comportamento também de máquinas e inteligências artificiais. Então essa teoria do comportamento ela não é só importante porque ela serve como base de uma praxeologia naturalista. Ela vai muito além disso. E por que ter uma praxeologia naturalista? Por que não adotar o subjetivismo? Pelo simples motivo de que isso leva a uma espécie de dualismo, em que você tem o sujeito separado da natureza. O que eu quero evitar é exatamente o dualismo, e por isso eu tenho que evitar o subjetivismo, e por isso eu preciso de uma fundamentação naturalista, em que eu possa reduzir todos esses fenômenos a um princípio em comum, que é um princípio naturalista, que significa que ele é emergente e baseado em princípios simples, e não numa complexidade irredutível. Se eu tratasse o sujeito como base da ação humana, por exemplo, como base irredutível da ação humana, eu estaria sendo dualista, porque eu estaria separando o sujeito da natureza, tratando ele como uma categoria diferente, e eu também não estaria sendo reducionista, eu não conseguiria reduzir a ação humana a uma base simples, porque o indivíduo é complexo, o sujeito é complexo. O sujeito não é uma coisa simples, não é um princípio simples. O sujeito não é um princípio simples, do qual eu posso partir para fazer deduções com base em princípios básicos e simples. É importante deixar claro também que eu não estou dizendo que organismos primitivos e redes e coletivos e sociedades agem como o ser humano. Eu não estou dizendo que o comportamento deles seja propositado. O telos, ou finalidade natural, não é a mesma coisa que um propósito. O propósito é uma finalidade consciente, que apenas o sujeito tem, e a ação é o comportamento propositado. Eu estou falando de um comportamento generalizado que não precisa necessariamente ser consciente. Então, como eu mostrei no vídeo Provando a Evolução por Seleção Natural, a seleção natural produz organismos, esses organismos têm um certo comportamento, esse comportamento permite que esses organismos se alimentem de energia e possam sobreviver e se reproduzir, ou seja, propagar a sua informação para o futuro e propagar a sua informação em novas instâncias, em novos descendentes. Ou seja, o comportamento de um organismo permite que ele se retroalimente. O comportamento retroalimenta o organismo com feedbacks positivos, ou se esse comportamento não retroalimentar o organismo, que aí ele traz feedbacks negativos,
ele pode levar o organismo a interromper a sua sobrevivência e reprodução. E como eu expliquei também no vídeo provando a evolução por seleção natural, não são apenas os organismos que passam por seleção natural, mas as ferramentas usadas por indivíduos também passam por seleção natural. Por exemplo, se um indivíduo faz uma ferramenta para colher frutas de uma árvore, um indivíduo primitivo, digamos, ele faz um pedaço de madeira, ele corta o pedaço de madeira de uma certa forma que ele possa coletar frutos. Aí digamos que um outro indivíduo inventa um pedaço de madeira diferente, que tem um gancho, aí ele pega melhor os frutos. Então isso significa que esse pedaço de madeira que tem um gancho, agora ele vai ser reproduzido. Outras pessoas vão olhar e vão falar, olha, ele é eficiente para coletar frutos, então eu vou jogar fora esse meu pedaço de madeira que eu usava antes, ou eu vou usar ele para fazer uma fogueira, por exemplo, e agora eu vou usar esse pedaço de madeira com gancho para coletar frutos. Assim, ele se reproduz. E ele se reproduz pela eficiência. Não é que você possa dizer, o sujeito, ele decide subjetivamente o que ele vai reproduzir. Se ele quiser reproduzir um pedaço de pau horroroso para pegar frutos, que não pega os frutos, que deixa o fruto horas ali, você tentando pegar e gastando sua energia, aí se for a subjetividade do indivíduo, ele vai decidir isso e acabou. Mas não, existem motivos pelos quais o indivíduo tem suas preferências subjetivas. Elas se formam com o tempo pelo acúmulo de feedbacks positivos. Então nós temos o instinto, por exemplo, de querer comer açúcar, farinha de trigo. Claro, essas coisas não fazem bem hoje porque a gente tem a abundância do capitalismo, mas quando nós estávamos na miséria, comer farinha de trigo e açúcar podia ser a sua sobrevivência. Podia te salvar de morrer, de fome. Então nós temos certos instintos porque eles trouxeram feedbacks positivos para a espécie, ficaram nos nossos instintos. Então, por exemplo, se alimentar de alimentos que trouxeram energia, que ajudaram o ser humano a sobreviver e se reproduzir, ficaram nos instintos humanos por seleção natural, e essas coisas determinam nossa preferência. O aprendizado também, que o córtex, que o cérebro acumula durante a vida. Se o cérebro ganha feedbacks positivos, ele reforça um certo comportamento, reforça certas preferências. Então, existem preferências subjetivas, mas essas preferências subjetivas não vieram do nada. Elas vieram de feedbacks positivos e da seleção natural, em última instância. Então, da mesma forma, o fato de um pedaço de madeira ser mais eficiente para colher frutos depende das leis da física, que são leis naturais. Dependem de feedbacks naturais e não de algo que surge do nada da cabeça da pessoa. Então, a subjetividade do sujeito e a subjetividade da ação humana não significam, em momento algum, algo que vem do nada misteriosamente do sujeito. Essas coisas continuam sendo naturais. O sujeito faz parte da natureza, ele não é separado da natureza. E a ação humana e as preferências humanas podem ser explicadas de forma naturalista. Dessa forma, porque a reprodução de ferramentas é baseada a longo prazo, pelo menos numa tendência de longo prazo, é baseada na sua eficiência. As ferramentas eficientes que economizam mais energia e que ajudam a espécie a sobreviver e se reproduzir, tendem a também sobreviver e se reproduzir. Então, ferramentas passam por seleção natural, assim como organismos. Memes passam por seleção natural, linguagem passa por seleção natural, palavras passam por seleção natural, máquinas passam por seleção natural, tecnologias passam por seleção natural, programas de computador passam por seleção natural, redes de computador passam por seleção natural, a internet passa por seleção natural, inteligências artificiais passam por seleção natural, todas por esse mesmo motivo, porque são ferramentas e quanto mais eficiente uma ferramenta, a longo prazo ela tende a ser mais reproduzida do que aquela que é ineficiente. É claro que indivíduos podem fazer julgamentos errados. Você pode acreditar que uma ferramenta é eficiente e ficar reproduzindo uma ferramenta ineficiente. Mas aí, com o tempo, isso vai prejudicar a sua sobrevivência e reprodução, ou a sobrevivência e reprodução das pessoas que acreditam na mesma coisa que você. E com o tempo, isso vai tender a ser substituído por uma ferramenta mais eficiente, por seleção natural. Porque quanto mais eficiente é uma ferramenta, mais ela permite que você se alimente de energia, ou seja, lucre também no caso do mercado, no caso do capitalismo,
seja capaz de comprar mais coisas, seja capaz de ter mais segurança, de ter mais saúde e assim por diante. No fim das contas, toda essa retroalimentação se reflete na capacidade de ferramentas se reproduzirem. Então, por isso, aqui dentro dessa teoria naturalista do comportamento, a gente trata organismos, máquinas, ferramentas, redes, indivíduos e memes, todos dentro da mesma categoria, que é a categoria de todas as coisas que passam por seleção natural, de todas as coisas que precisam de energia para se reproduzir e para propagar a sua informação para o futuro. Sobrevivência e reprodução nada mais são do que propagação de informação. Então a gente pode tratar todas essas coisas como máquinas de propagação de informação. Então o que o indivíduo faz? Propaga a informação dos seus genes, propaga a informação das suas ideias, propaga a informação da sua cultura. Então nós somos máquinas de propagação de informação. Quando nós propagamos uma informação eficiente, essa propagação de informação tende a aumentar. Quando essa propagação é ineficiente, ela tende a diminuir, ou seja, a seleção natural acontece. Todo comportamento de máquinas de propagação de informação depende de energia. Elas precisam de energia, porque essa energia se dispersa pela entropia. Tudo que um organismo, ou uma máquina, ou uma ferramenta, ou um indivíduo, tudo que eles fazem gasta energia. Ou seja, a energia se dispersa com o uso por causa da lei da entropia. Isso significa que a energia usada é escassa, é sempre escassa. E essa energia que é útil para um organismo ou máquina propagarem a sua informação, funcionarem, alcançarem o melhor funcionamento possível, essa energia pode ser chamada de recurso. Então, o conceito de recursos, que sempre são escassos, está sempre presente no comportamento de quaisquer organismos, máquinas, ferramentas, redes, sociedades e culturas. Sem recursos escassos, ou seja, sem energia útil, nenhuma dessas estruturas é capaz de sobreviver e se reproduzir. Elas precisam constantemente se alimentar de energia útil para continuar sobrevivendo e se reproduzindo, propagando a sua informação. Agora, além de todo organismo usar recursos, nós podemos fazer a seguinte pergunta: para quê? Organismos usam recursos para quê? E aí eu vou introduzir o conceito de telos natural, e que também pode ser chamado de finalidade natural, ou finalidade objetiva, ou telos objetivo. Para quem não sabe, telos ou finalidade é aquilo para que algo existe. É a explicação da existência de alguma coisa com base em uma função que ela cumpre, com base em uma finalidade que ela tem. E como é que nós podemos conseguir essa finalidade na natureza? Não são apenas os indivíduos que têm uma finalidade, a finalidade não está na mente do indivíduo. E aí eu vou mostrar que a seleção natural permite que existam finalidades na natureza objetivamente. Da seguinte forma: organismos são selecionados pela seleção natural de acordo com os resultados do seu comportamento. Ou seja, se um tigre consegue caçar a sua presa, consegue se alimentar de carne, ele faz isso de forma eficiente, por exemplo, usando suas garras e seus dentes, esse tigre consegue se reproduzir e reproduzir outros tigres descendentes dele que também vão ter garras e dentes, por causa do resultado dessas garras e dentes. Enquanto um tigre, por exemplo, que nasça sem dentes e sem garras, não vai conseguir se reproduzir, porque ele não vai ter sucesso em caçar e se alimentar. Então, o que acontece? A existência de garras e dentes no tigre é causada pelos resultados de ter garras e dentes. O fato de um tigre ter garras e dentes pode ser explicado com base na função dessas garras e dentes. Você pode dizer que um tigre tem garras e dentes porque garras e dentes permitem que ele casse e que ele se alimente. Ou seja, um tigre tem garras e dentes para caçar, para que ele casse. Então o telos é o para quê. É a explicação pela finalidade de alguma coisa. Aquela coisa existe graças à sua finalidade. E por que existem finalidades naturais? Como, por exemplo, eu tenho um coração para bombear sangue, eu tenho um estômago para digerir comida, e qualquer parte do meu corpo eu posso
dar uma explicação de para quê. E se não tiver uma explicação de para quê, significa que ela é vestigial. Ou seja, aquela parte do corpo já teve uma função no passado, essa função deixou de existir e ela vai se atrofiando e vai diminuindo a sua presença nas gerações seguintes. Então, a seleção natural, ela não apenas permite que exista o telos e a finalidade natural, como ela também necessariamente carrega o telos. A seleção natural é teleológica, intrinsecamente. Ela intrinsecamente faz com que aquelas coisas que são selecionadas naturalmente tenham uma finalidade. Elas estão ali para fazer alguma coisa, para uma função. E a finalidade de todas as coisas que são selecionadas pela seleção natural é transmitir a sua própria informação, porque todas elas são selecionadas com base na sua capacidade de transmitir a própria informação. Os genes são selecionados de acordo com a sua capacidade de transmitir mais genes para descendentes e de sobreviver, que também é uma transmissão de informação para o futuro. Ah, mas quando um ser consciente age com uma finalidade, isso não é diferente do que acontece na natureza? Sim, isso é diferente por um grau de sofisticação que o sujeito tem. O sujeito tem uma finalidade mais sofisticada porque ele tem um entendimento semântico da sua finalidade. Ou seja, eu consigo pensar proposicionalmente que se eu fizer a ação X, eu vou ter o resultado Y. Se eu usar o meio X, eu vou ter o resultado Y. Eu consigo pensar isso semanticamente. Então, nesse sentido, o sujeito é especial. O sujeito tem uma sofisticação a mais. Porém, a finalidade em si, de que eu estou usando o recurso para alcançar alguma finalidade, isso já está presente na natureza. Isso já está presente nos organismos naturais. E o ser humano herda isso da natureza. Ele apenas consegue adicionar a isso o seu entendimento semântico. Então, a finalidade não é algo especial. Ou seja, a explicação de que algo existe para alguma função ou para alguma finalidade, que eu posso explicar a existência de alguma coisa para que ela faça outra coisa, isso já é intrínseco da natureza, já é intrínseco do processo de seleção natural. Agora, o entendimento semântico da finalidade é que é especial em seres semânticos como o ser humano. E aí você pode dizer, não é por isso não que você tem um coração, não é para bombear sangue. Você é que está interpretando isso, mas a natureza não sabe disso. Mas isso é falso. A interpretação de que eu tenho um coração para bombear sangue e por que precisamente ele bombeia sangue não é só uma interpretação, ela é um fato. Porque se o meu coração não bombeasse sangue, ou se a estrutura de um coração não servisse para bombear sangue, meu pai teria morrido, ele não teria se reproduzido e eu não estaria aqui com o coração. Então isso é uma causa, é literalmente uma causa, e é uma causa passada também, não é uma causa futura. O meu coração serve para bombear sangue, então o futuro está causando passado? Não. O futuro não está causando passado. É o bombeamento de sangue de outros corações que existiram no passado que causam a existência do coração no presente. E isso é uma explicação teleológica, porque de acordo com os resultados do comportamento desse organismo, ou desse órgão, no caso, ele existe hoje. Isso causa a existência dele hoje. Mas se organismos dependem da causa da função que ele teve no passado, então, e o primeiro coração, né? O primeiro coração começou a existir com base na função de quê? Se ele mesmo já não tinha existido no passado. Então, a questão é que o primeiro coração, ele não surge abruptamente, ele não aparece do nada um coração pronto, funcionando. Ele gradualmente evoluiu de algum outro órgão que tinha uma função ligeiramente diferente. E esse órgão evoluiu de outro até chegar nos organismos mais primitivos, que são extremamente simples, que são feitos ali provavelmente de poucas moléculas. Nós não conhecemos hoje quais foram os primeiros organismos da Terra, mas a gente pode imaginar que provavelmente ele era feito de poucas moléculas ali com a capacidade de se reproduzir. Até aquele Game of Life, o jogo da vida, que é um jogo que uns quadradinhos ficam se mexendo por regras algorítmicas,
regras computacionais, até nesse Game of Life você pode observar certas estruturas se reproduzem, né? Então, se coisas ficarem funcionando de uma certa forma por um certo algoritmo, mesmo que esse algoritmo sejam as leis da física, podem surgir estruturas que se reproduzem, como surgem até no computador. Se você deixar uns quadradinhos ali, ligando e desligando, começam a surgir estruturas que se reproduzem. Isso é muito interessante. Então, a função de todas as funções, que é a origem de todas as funções, é a função de transmitir a sua própria informação. Então, o primeiro organismo, ou a primeira estrutura que surgiu por seleção natural, e lembrando que existem hoje até físicos querendo aplicar o processo de seleção natural, ou algum processo semelhante ao de seleção natural, ou proto-darwinista, até a física, até o surgimento do espaço-tempo, né? Por exemplo, o Stephen Wolfram, ele defende que o espaço-tempo emergiu de processos computacionais mais simples. Ele quer usar a computação como base da física, por exemplo. E o que é o espaço-tempo se não um campo que permite que informação seja transmitida, né? Partículas podem ser entendidas como informações que estão se propagando no espaço-tempo, né? Então o espaço-tempo é uma estrutura capaz de transmitir informação também, né? A transmissão de informação, ela é a origem de todas as estruturas que têm uma permanência, como, por exemplo, partículas, energia, movimento, são um tipo de continuidade, um tipo de permanência no espaço-tempo, e organismos biológicos que se reproduzem, fazem novas cópias de si mesmos, têm como origem o critério de transmissão da própria informação. Então esse é o critério que dá origem a todas as estruturas que são selecionadas pela seleção natural. Mas outros critérios mais complexos vão se formando, como o critério de bombear sangue, o critério de mastigar, o critério de digerir, e aí vão se formando novas funções, e essas funções vão servindo como critério para a seleção natural de organismos, órgãos, estruturas, sociedades, culturas, tecnologias, ferramentas, máquinas, inteligências artificiais e assim por diante. Como todo organismo usa recursos escassos para uma finalidade, mesmo que esse uso e essa finalidade não sejam conscientes e não sejam semanticamente entendidos, existem diferentes tipos de energia ou diferentes tipos de ferramenta, diferentes tipos de recursos que podem ser mais ou menos úteis para cada finalidade. Então existe a utilidade. Cada tipo de recurso tem uma determinada utilidade e essa utilidade é específica para cada uso. Ela não é uma utilidade absoluta, uma utilidade... E aí vamos diferenciar o termo absoluto do termo objetivo. A utilidade, ela é objetiva, ela é natural. Um recurso tem uma utilidade objetiva, até porque organismos inconscientes não sabem o que eles estão fazendo, não têm um ponto de vista subjetivo. A utilidade é objetiva, é fundamentada na seleção natural. Mas ela não é absoluta, ou seja, um recurso não é útil de forma igual em todos os casos em que ele é usado. Ele é útil de forma diferente. Em cada caso específico, a utilidade de um recurso é diferente. E, inclusive, é marginal. Então, a utilidade marginal, que algumas escolas de economia, como a escola austríaca, aceitam, que é uma utilidade individual para cada unidade de um recurso, para cada uso específico que você vai fazer, a utilidade marginal é natural. Organismos usam recursos de acordo com a utilidade marginal. Só que eles não podem escolher, né? Eles não têm uma preferência, assim, qual que eu vou escolher? Eu vou escolher o sorvete de baunilha ou sorvete de chocolate, como o ser humano faz. Porém, a seleção natural pode adaptar os organismos a usar mais um tipo de recurso e menos outro tipo de recurso. Então, por exemplo, numa célula, se a célula tiver contato com alimento, ela pode ingerir esse alimento, ela pode trazer esse alimento para dentro dela através da sua membrana. Se uma célula entrar em contato com um vírus ou com uma substância nociva, ela pode repelir essa substância. Então, só que ela não está preferindo, sorvete de chocolate, vou escolher o sorvete de chocolate. Ela não está fazendo isso. O que ela está fazendo é um comportamento automático, produzido pela seleção natural, porque células que repeliram essa substância sobreviveram, células que não repeliram uma substância nociva morreram e não se reproduziram, então as que estão aqui vivas são as que se alimentam dos recursos mais úteis e as que rejeitam os recursos menos úteis. Então, isso não é uma preferência subjetiva.
Ah, eu gosto de sorvete de chocolate. Ah, eu gosto de ATP. Ah, eu gosto de glicose. Mas é um uso preferencial que os organismos fazem, que os organismos se adaptam pela seleção natural para fazer. Então, organismos se adaptam para preferencialmente usar os recursos mais úteis e rejeitar os recursos mais nocivos ou menos úteis. Mais uma vez, a preferência subjetiva, quando o indivíduo fala eu prefiro sorvete de baunilha, eu não gosto de comer terra. Ninguém gosta de comer terra, isso é óbvio, né? Mas por que a gente tem essa preferência? Então, isso também é herdado dos instintos, da seleção natural. Essa preferência, esse uso preferencial por certos tipos de recurso, nós transformamos isso no entendimento semântico. Nós entendemos com o nosso pensamento semântico que certo recurso é preferido, que eu prefiro isso. Mas esse também é um tipo de preferência objetiva, é um tipo de uso preferencial objetivo herdado da seleção natural, que no indivíduo é mais sofisticado, porque tem mais uma camada, que é a camada semântica, onde o indivíduo entende semanticamente suas preferências. Eu prefiro, número 1, sorvete de chocolate, número 2, sorvete de baunilha, número 3, sorvete de limão, e assim por diante. E aí o ser humano pode ter uma escala de preferências. Com base nessa escala de preferências, quando ele prefere um meio para alcançar um fim, e esse meio para alcançar um fim ocupa o degrau número 1 da sua escala de preferências, então isso se torna uma escolha. A escolha, portanto, é um processo que acontece no indivíduo, mais sofisticado do que o uso preferencial de organismos naturais, mas ele continua sendo um uso preferencial e natural. Ele não é uma coisa mágica. O ser humano tem uma coisa mágica dentro da cabeça dele, que é separada da natureza, que é totalmente diferente, totalmente separado, e o sujeito é separado da natureza. Não. Continua sendo um uso preferencial, assim como é natural organismos desenvolverem usos preferenciais de recursos. Só que, no caso do indivíduo, ele tem a camada semântica. Organismos, e lembrando novamente que sempre que eu estou falando de organismos, eu estou incluindo o indivíduo, sociedades, redes, cultura, tecnologia, ferramentas, etc. Organismos, então, eles podem desenvolver a capacidade de tornar certos recursos mais úteis, ou seja, transformar um tipo de recurso menos útil em um tipo de recurso mais útil, ou seja, produzir um certo recurso. Então, por exemplo, abelhas produzem mel. Abelhas coletam pólen das flores, que não é um recurso muito útil para as abelhas comerem, e transformam em mel, que é um recurso muito mais útil para elas comerem. Então, organismos estão fazendo pequenas modificações nos recursos para torná-los mais úteis para eles. Eles desenvolvem essa capacidade, que é o que vai se tornar depois a produção para os indivíduos. Quando o indivíduo produz um recurso, produz um bem de consumo, ele está cumprindo essa mesma função que é natural de organismos transformarem recursos menos úteis em recursos mais úteis para eles. Ou seja, deles transformar um recurso cuja utilidade marginal para o seu uso é menor em outro cuja utilidade marginal é maior. Lembrando que para organismos diferentes essa utilidade é diferente. Então, para as próprias flores, o pólen é mais útil que o mel. Se você jogar um monte de mel nas flores, você só vai matar as flores, não vai adiantar nada, não vai ajudar em nada. Então a utilidade, ela é relativa ao uso. E ela não é relativa porque é subjetiva. Na natureza, objetivamente, as utilidades são relativas também. São marginais também. Se uma abelha comer mel porque ela está com fome, isso vai ter uma utilidade X. Se ela comer mais mel, depois que já se entupiu de mel, isso vai ter uma utilidade abaixo de X. Ou seja, a utilidade é marginal e decrescente. Ah, mas por que você está falando de utilidade, sendo que utilidade é uma coisa só do sujeito, só do indivíduo? Porque existe finalidade, existe o para quê. Organismos se comportam para algum resultado, porque esse resultado é a causa da existência deles, da seleção natural. Por isso, existem recursos que alcançam mais ou menos essas finalidades. Então é isso que eu estou chamando de utilidade objetiva. Essa utilidade objetiva, em que recursos podem ajudar mais ou menos organismos a alcançarem finalidades, ela é relativa e marginal, assim como a utilidade econômica. Então, essa é a base da utilidade marginal, que é a base
da economia, basicamente. Não existe economia sem utilidade marginal. Em outras palavras, a utilidade não é intrínseca ao recurso. Um recurso não tem utilidade intrínseca, nem para animais e plantas. Imagina para indivíduos. A utilidade é relativa, porém ela é objetiva, porque ela está fundamentada na natureza. A utilidade está fundamentada na natureza. Então ela é objetiva, porém não é intrínseca. Utilidade intrínseca não é a mesma coisa que utilidade objetiva. Quando eu digo que recursos podem ser mais ou menos úteis para organismos, isso não significa que o organismo sabe qual recurso é mais útil. O organismo não vai olhar, olha só, esse recurso é mais útil, vou usá-lo. O que acontece é uma tendência da seleção natural para que o organismo se adapte a usar o recurso mais útil e a rejeitar os recursos menos úteis. O que acontece também com o ser humano. Só que no caso do ser humano e do indivíduo e do sujeito, ele não apenas se adapta ao longo de gerações, porque os animais e vegetais só se adaptam ao longo de gerações. Mas o ser humano, e também alguns mamíferos, mas o ser humano tem uma capacidade maior, tem a capacidade do aprendizado, em que você é capaz de se adaptar e modificar suas preferências ao longo da sua vida. Então você aprende, o seu cérebro, que é uma rede neural, adapta os pesos neurais, adapta a forma como ele produz o seu comportamento, para que você aproveite mais os recursos úteis e menos os recursos menos úteis e tome decisões econômicas. Porém, os organismos também têm um uso preferencial por recurso, só que esse uso ele vai se formando de uma geração para outra pela seleção natural. Agora, o julgamento não é perfeito. Seres humanos cometem erros no seu julgamento de qual recurso é mais útil, e organismos também podem não usar um recurso mais útil porque a adaptação deles não foi suficiente. Só que ela tende, ao longo prazo, a fazer com que organismos usem mais os recursos mais úteis e menos os menos úteis. A competição é mais básica que a cooperação. Organismos estão sempre, é impossível você parar de fazer isso, competindo entre si. Organismos estão sempre competindo entre si porque a seleção natural é ela própria um processo de competição. E ela está sempre acontecendo. Ela não para de acontecer. Então, os organismos mais eficientes para obter recursos tendem a se reproduzir e sobreviver mais. E os menos eficientes em obter recursos úteis tendem a sobreviver e se reproduzir menos. Isso sempre está acontecendo, mesmo que você seja muito amigo de outra pessoa, mesmo que você ajude outra pessoa, faça caridade, sustente uma pessoa debilitada, essa pessoa está sendo eficiente em sobreviver e se reproduzir. Não importa como, mesmo que seja conseguindo a sua simpatia, conseguindo sua ajuda. As pessoas e organismos e qualquer estrutura que consuma recursos e que transmita sua informação estão sempre competindo entre si, mesmo que você não queira, mesmo que você ache que não está competindo entre si. E, às vezes, cooperando entre si. Quando essa cooperação traz também vantagens evolutivas, vantagens na sobrevivência e reprodução de uma espécie, ou na sobrevivência e reprodução de um ecossistema, porque ecossistemas também podem competir entre si, aí existe uma cooperação ali dentro. Mas a cooperação é relativa, ela nem sempre acontece, porém a competição sempre está acontecendo. Lembrando mais uma vez que, porque eu estou falando que esses elementos que estão presentes na ação humana e no comportamento de sistemas são naturais e são derivados de forma naturalista, isso não significa que eu seja um empirista, porque algumas pessoas acham que se você for um naturalista, logo você é também um empirista. Isso não é verdade. Eu já tenho um vídeo aqui dessa playlist, o racionalismo naturalista, então assistam esse vídeo para entender melhor esse ponto de vista. Eu estou partindo de um ponto de vista racionalista, em que eu estou fazendo deduções lógicas, e essas deduções levam a princípios naturalistas, pelos quais nós podemos construir teorias. Esses elementos, recurso, escassez, finalidade, uso, são os elementos que compõem a ação humana. São os elementos que compõem o comportamento de qualquer sistema que exista. Só que a ação humana também tem o componente consciente em primeira pessoa, que também é chamado de problema difícil da consciência. Por que que seres são conscientes em primeiro lugar? Por que que o agente tem uma experiência consciente de estar agindo?
Então essa é uma pergunta separada, que deve ser respondida em outro vídeo. Eu vou fazer outro vídeo respondendo essa pergunta, vou fazer outro vídeo também detalhando a estrutura da ação, especificamente, mas o ponto de vista em primeira pessoa, o ponto de vista consciente, o ponto de vista subjetivo, é algo que deve ser explicado separadamente do funcionamento da ação. A ação tem um certo funcionamento, e esse é o funcionamento. É o uso de recursos escassos para alcançar finalidades. Para formar a ação humana, nós precisamos também explicar a consciência, e eu também já tenho essa explicação, e vou colocar ela em outro vídeo, e precisamos explicar também a capacidade semântica, que eu já expliquei de uma forma resumida no vídeo sobre seleção natural, e eu vou explicar melhor no vídeo sobre ação humana. Também com base nesse comportamento natural, se formam não apenas a competição e a cooperação, se formam a simbiose, o parasitismo, a predação, que são formas como os organismos obtêm energia uns dos outros. Ecossistemas podem se beneficiar desses tipos de relações, espécies específicas podem se beneficiar desses tipos de relações. O tipo que sempre existe é a competição, e os outros tipos de relações e trocas são relativos, podem existir ou não, dependendo se isso vai ser vantajoso ou se o organismo se adaptou para fazer isso. Trocas voluntárias de recursos entre indivíduos ou trocas involuntárias, como a predação e o parasitismo do Estado, por exemplo, ou as trocas voluntárias do mercado, também são derivadas das trocas naturais. Só que elas são mais complexas, você é capaz de precificar as coisas, você é capaz de determinar linguisticamente o que você quer trocar. Então a capacidade de um indivíduo trocar, porque ele tem a capacidade semântica, linguística, a capacidade de um agente consciente trocar é muito maior do que a capacidade de organismos primitivos, porém, trocas como simbiose, parasitismo, predação, parasitismo e predação é o que o Estado faz até hoje, bandidos fazem até hoje, se originam da natureza, não são exclusivos também das relações humanas sociais. E por fim, memes também fazem trocas, também fazem simbiose, também fazem parasitismo. Por exemplo, um conhecimento é um meme. Então, esse conhecimento pode fazer uma simbiose com um ser humano, para que eu tenha um certo conhecimento, para que eu possa trabalhar, usar esse conhecimento no mercado, usar esse conhecimento para produzir, usar esse conhecimento para investir, lucrar. Com esse lucro eu alimento o meu cérebro que contém esse meme. Então isso é uma simbiose memética, uma simbiose entre memes e organismos. Pode existir também entre um meme e outro meme. Ou então, por exemplo, uma civilização primitiva, um bando lá de bárbaros, de repente eles começam a acreditar num deus da guerra. Esse deus da guerra é um meme, é uma crença que se reproduz no cérebro daqueles seres primitivos. O deus da guerra, a gente precisa guerrear, precisa conquistar os outros. O que acontece pode ser que esses bárbaros conquistem vários outros bárbaros e espalhem mais esse meme do deus da guerra. Então é um meme que usa uma simbiose e também é um meme predador, que necessita que esses bárbaros conquistem e ataquem outras tribos de bárbaros. Por outro lado, digamos que bárbaros acreditem numa deusa da fertilidade. Aí essa deusa diz, vocês têm que fazer agricultura, têm que plantar, têm que colher, senão vocês vão morrer de fome. Aí pode ser que pela crença nessa deusa da fertilidade, eles pratiquem a agricultura. Porque eles não têm muito conhecimento para discernir as coisas. Às vezes eles precisam dessa crença para falar, não, vai lá e faz agricultura. Aí o que acontece? Essa tribo que fez agricultura sobrevive, e o meme da deusa da fertilidade sobrevive também, e os outros que falam assim, não precisa fazer agricultura não, porque eu acredito no outro deus, o deus de almoço grátis, por exemplo. O deus do almoço grátis vai dar almoço grátis para todo mundo. E aí não dá e todo mundo morre, e morre também a crença no deus do almoço grátis. E aí fica a crença na deusa da fertilidade, por exemplo. Então, memes, como por exemplo, crença em deuses pagãos, em deuses bárbaros, também funcionam com base na alimentação de energia, só que essa energia precisa ir para o cérebro que contém esse meme, né? Para o ser que reproduz esse meme. Eles também podem fazer uma relação de simbiose com uma tribo, ou uma relação de parasitismo, onde essa tribo se prejudica para acreditar num certo deus. Por exemplo, pode ser que esses bárbaros tenham crenças prejudiciais para eles. E memes podem ser predadores também. Um deus da guerra pode ser um meme predador. Então existem memes parasitas e memes
predadores. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele sirva como base para o entendimento não apenas de organismos primitivos, como também do ser humano consciente e agente, como também de sociedades, culturas, redes tecnológicas, redes meméticas, inteligências artificiais. Todos os sistemas que evoluem por seleção natural estão sujeitos a essa estrutura do seu comportamento. Existe uma estrutura básica e natural e universal do comportamento. Muito obrigado e até a próxima.